Nós já te louvamos, Senhor, pela tua presença neste lugar, amado Deus, amado Espírito Santo. Que o Senhor venha usar o teu vaso da maneira que o Senhor quer, para falar conosco através da tua palavra, Espírito Santo, porque é a tua palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas, é a tua palavra que nos transforma, Senhor Deus, ó Pai. Então que a tua palavra esta noite venha penetrar nos corações, Pai, que vidas venham sair daqui transformadas pelo poder da tua palavra, amado Deus, amado Espírito Santo. Assim, Senhor Deus grandioso, seja feita a vontade do Senhor neste lugar, amado Deus, e nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero deixar uma palavra de gratidão, amém, ao Eterno, e também a família Nascimento, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Daniel Nascimento, que nos deu aí a oportunidade de estarmos aqui, a pastora Michele, seus filhos, a nossa irmã a pastora Leonilta. Eu ensaiei bastante para não errar. Amém, Leonilta. Deus abençoe a pastora, amém? Nossa irmã Cátia, o Caio, enfim, toda a família Nascimento é uma bênção, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Magdiel também, fiquei feliz de ver o irmão aqui, amém? É irmão? Eliel, você que era o Magdiel? É irmão? Deus abençoe, a gente, relembra de alguns irmãos. Minha esposa, a última vez que eu vim a São Paulo eu era solteiro, faz 3 anos e meio que eu casei, que Deus abençoe. Fiquei orando 18 anos para casar. Cadê os jovens? Cadê os jovens que querem casar aqui? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus. O pastor Daniel me passou o tema ontem à noite. Eu falei, pastor, agora você me complicou. Mas no final a gente vai juntar as duas mensagens aqui, o tema, e Deus vai fazer algo maravilhoso aqui essa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25, vamos ler o verso 1 até o versículo 13. Mateus 25, do 1 ao 13. O Evangelho segundo escreveu Mateus 25, do 1 ao 13, amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas.
e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Podei vos assentar. O Evangelho segundo escreveu Mateus, ele tem lá no seu capítulo de número 5, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, né? Que lá a Bíblia diz bem-aventurado, bem-aventurado. E nós vemos aqui um pouco mais, quase já no final do Evangelho de Mateus, nós vemos aqui os ais. E também tem o reino de Deus em semelhança. O reino de Deus é semelhante, o Deus do reino é semelhante, né? E Mateus trabalha isso. E na parábola que antecede a parábola das 10 virgens, Mateus escreve, relata Jesus contando mais uma parábola. E é uma pergunta, ele vai dizer: quem é, pois, o servo fiel? Fiel. Essa palavra fides pode ser também quem é o servo de fidelidade, não é? Quem é aquele que possui fidelidade e prudência, não é? A quem o Senhor pode confiar. Quem Deus pode confiar nessa noite, não é? Você é uma pessoa que Deus pode confiar algo nas mãos e assim há de ser multiplicado, não é? Quem é o servo fiel que o Senhor vai confiar nas suas mãos, os seus conservos, para que a seu tempo lhe dê o sustento. A Bíblia diz que Deus tem os seus olhos nessa terra e Ele procura os fiéis. Aleluias, irmãos, e nós temos vivido um tempo que a igreja de Deus precisa alimentar as pessoas, através da palavra. E nós vemos aqui que Jesus vai dizer assim: eu vou lhe dizer uma verdade, quando o Senhor voltar e achar fazendo assim, esse será bem-aventurado, não é? E ele vai dizer, porque o dia do Senhor, e ele vai vir, é um dia que ninguém o espera, tem que se preparar para ele, porque a hora em que ele vier não se sabe. E Mateus vai começar o capítulo 25 dizendo: então o reino dos céus, ele tem uma semelhança. Qual? É semelhante a 10 virgens que vai tomar as suas lâmpadas. E a conotação de lâmpadas que nós temos hoje é totalmente diferente dos dias que a parábola foi escrita, né? A palavra empregada aqui é ner, né? Que é lâmpada para aqueles dias. Não é a lâmpada de luz elétrica, fluorescente, incandescente. É um pequeno vaso. Aleluia, tem vaso de Deus aqui essa noite? Você lembra do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos? A Bíblia vai dizer que Saulo de Tarso, Saulo, grande Saulo, ele vai começar a perseguir a igreja. E foi cantado aqui no início do culto: nem o Coliseu parou a igreja. Aleluia. E por que Saulo está perseguindo a igreja? Porque ele não conhecia a profecia de Mateus, capítulo 16, que Jesus tem um diálogo com Pedro e vai dizer assim: nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. E eu vou te dar as chaves dos céus. Você vai ligar aqui embaixo, vai ser ligado lá em cima. Quem está ligado? Aleluia. Se você desligar aqui, eu desligo lá. Mas se você ligar aqui, aleluia, aí vai estar ligado também nos céus. Oh, glórias. E ele vai perseguir a igreja. E a Bíblia vai dizer que ele vai sair para o caminho de Damasco, com cartas na mão, para assolar a igreja. E nós vamos ver, né, que Jesus vai ter um encontro com ele e ele vai ser lançado por terra, e nós vamos ver que ele levanta cego, vai ser conduzido para entrar em Damasco, e nós vamos ver que ele vai ter uma visão. Aleluias. E aí nós vemos a palavra, irmãos, de Amós se cumprindo, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro começar a revelar os seus segredos. Você acredita que Deus revela segredo? A quem Deus revela? Aos seus servos, os profetas. Aleluia. E nós vamos ver que Saulo, cego agora, né, está tendo uma visão, uma revelação, e Deus chama Ananias e vai fazer uma junção. Você vai sair da onde você está e você vai até uma rua que ela chama direita,
e você vai perguntar por um homem cujo nome é Saulo. Mas eu já tenho ouvido falar dele, o grande Saulo. Aleluias. Ele tem perseguido a igreja, saiu e veio para essa cidade com cartas para assolar a igreja. Aí Jesus deve falar para ele assim: isso aqui é uma conjectura, eu já estou quebrando ele, eu já estou tratando ele. Aleluias. Por quê? Porque ele é para mim um pequeno vaso. Aleluias. Um pequeno vaso escolhido, e eu estou levantando ele para levar o meu nome. Ninguém é levantado para levar o seu próprio nome, o nome de Deus. Aleluias. E ele vai pregar entre os gentios, entre os reis, aleluias, e entre os povos. Oh glória. Mas irmãos, o grande Saulo também tem o Saulo é um nome judaico, mas ele tem um nome romano, que significa, que é Paulo, que significa pequeno. Deus usa os grandes, mas também, irmãos, tem prazer em usar os pequenos vasos. E essa lâmpada aqui que nós estamos lendo é um pequeno vaso, detalhe, que contém azeite. Não importa o tamanho do vaso, tem que ter o conteúdo. Aleluias. E o conteúdo do vaso para estar aceso é azeite. Aleluias. E a lâmpada, o ner, é um pequeno vaso que contém azeite que é queimado. Aleluias. Por um pavio de linho, oh glórias, que queimava esse pavio, para poder. Irmão, você lembra da profecia do livro do profeta Isaías, capítulo 42? O meu servo não quebrará a cana, não esmagará a cana, e nem vai apagar o pavio que está fumegando. Mas nós não viemos aqui apagar ninguém, nós viemos aqui para ser cheio do Espírito Santo e aceso, aleluias, pela chama do Espírito Santo. Oh glória a Deus. Ele não vai quebrar a cana e nem vai apagar a torcida que fumega. Oh glórias. Aleluias. Ele é um vaso, ele é pequeno, mas tem conteúdo e está sendo queimado. Aleluias. Oh glória. E ninguém, irmãos, que recebe essa lâmpada, ele pode ficar parado. Oh glórias, porque em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus vai falar assim para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Jesus não falou assim: você é a vela do mundo, você é a lamparina do mundo, você é a luz. Oh glórias. Qual que foi a primeira coisa que Deus criou no Gênesis? E disse Deus: haja. Aleluias. Irmãos, para a palavra hebraica, luz e conhecimento é a mesma coisa. Quando o profeta Oséias escreve o capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer o que? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta luz. Capítulo 6, versículo 3 do mesmo profeta: sigamos e prossigamos em oh glória, o Senhor, porque como a alva certa é a sua vinda. Quem está esperando a volta dele aqui? Oh glória. Conhecereis a verdade que você conhece, ela te liberta, ela nos liberta, ela já nos libertou. Oh aleluias. João 8,32, ele vai falar assim: eu sou a luz do mundo. Mas como ele subiu ao céu e vai voltar, ele deixou a igreja: vós sois a luz do mundo. Oh glória, tomando as suas lâmpadas. Irmãos, essa parábola, pastor Daniel, eu chamo ela de a parábola do desafio. Tem um desafio nessa parábola. Por quê? Porque no livro do Êxodo, Moisés instruindo os filhos de Israel, e Deus havia falado com ele no capítulo 27, versículo 20. Deus vai falar para Moisés: se você vai ordenar, ordenança não é se você quer ou não, é uma ordem. Você não tem como escolher, você tem que fazer aquilo que Deus manda. Estou ordenando aos filhos de Israel que tragam para você azeite, e esse azeite tem que ser puro, porque senão não pega fogo. Não traga óleo de cozinha, né? Eu não sei aqui como é que está no estado de São Paulo, mas lá no sul das Minas Gerais, onde eu moro, tem algum mineiro aqui, um sangue de mineiro, um parente, aleluia. Azeite, quando você chega no supermercado perto da prateleira, dá até vontade de correr, de ver o preço. Ela é 70, 80 reais o azeite. Aí você vai ter um óleo composto, 5% de azeite, o resto é óleo. Irmãos, 10 reais, 12, não é? Porque o que é puro é diferente. Aleluia. Não é? Azeite puro, e o azeite para ser puro tem que ser batido, prensado. Oh glórias. E você vai ver batido, prensado lá da oliveira. Aleluia. E você vai trazer ele para você colocar no candelabro.
O tema está em Apocalipse 2. Apocalipse 1:20 é o último versículo. As 5 estrelas são os 5 pastores. Você vai ver os 5 castiçais ou candeeiro são as igrejas. Aleluias. Ou a menorá que levava esse azeite. A igreja tem que ter esse azeite. Quem tem esse azeite na vida? Oh, glórias. Não é? Então você vai ver, para que haja a lâmpada acesa. Irmãos, não é só hoje no congresso, é continuamente. Porque Levítico diz, e o fogo vai arder, pastor Daniel, no altar. Aleluia, continuamente, aleluia, oh glória a Deus. E aí era um dever do sacerdote, do candidato à salvação, do servo de Deus, do cristão, aleluia, manter essa lâmpada acesa. Deus deu uma ner para você, deu uma para mim. Eu não posso manter a sua lâmpada acesa e nem você a minha. Aleluias. Cada um dará conta de si mesmo naquele dia perante o Senhor, para que haja lâmpada acesa continuamente perante mim. Ele vai dizer, na tenda da congregação. E aí ele diz assim, pastor Daniel, fora do véu. Porque uma coisa é ser luz aqui dentro, outra coisa é ser luz fora do véu. Porque no Santo dos Santos, aonde está a arca, aonde está a presença, por isso que na Nova Jerusalém não vai ter luz elétrica, porque lá o Cordeiro é a luz, aleluia, oh glórias, mas nós somos chamados o quê? A ser luz lá fora do véu, quando nós saímos aqui do culto, da adoração, e vamos lá negociar, vamos ser lá um estudante na escola, vamos ser um empregado, vamos ser o pai de família, aleluia, é lá que nós devemos ser luz, fora do véu. Glórias, e ele vai continuar dizendo, fora do véu, para que esteja diante do testemunho. Arão e os seus filhos vão conservar em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. E isso eu estou te dando como um estatuto perpétuo. A lâmpada tem que estar acesa. Oh, glórias, aleluias. Quando você lê, irmãos, Lucas 11:34, a Bíblia vai dizer que essa lâmpada está em nós. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos, irmãos, não é se forem azuis ou verde, é se os seus olhos forem bons. Glória. Todo o teu corpo será luminoso. Cadê o povo que tem os olhos bons aqui? Aí, ó, tá vendo? Por isso que o pastor Daniel Davi, quando foi ungido pela cabeça, ungiu os 4 órgãos vitais que está aqui, ó: a audição, paladar, olfato e a sua visão. Lá no Vale de Elá está todo mundo tremendo assim, ó, aleluia. Aí Davi chegou lá, olhou o gigante, oh glórias, meu Deus, isso aí é um incircunciso filisteu. Os meus olhos já foram ungidos e vai cair por terra hoje. Oh glórias, aleluias. Por isso, irmãos, quando nós vemos circunstância, vemos as coisas que estão acontecendo no mundo, aí a gente tem um sentimento, pastora Michele, expressa. Por isso que nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que acreditamos. Porque o autor aos Hebreus capítulo 11 vai dizer a fé, o fides, a fidelidade. Irmãos, isso aqui é tão importante que Paulo usou isso aqui para escrever aos Romanos, aos Gálatas, e o autor aos Hebreus falou assim: o justo viverá, não por aquilo, irmãos, que ele vê, mas pela fé que ele exerce, porque ela é o firme fundamento. Oh glória, aleluia, oh glória. Os jovens, meu Deus, que acredita, meu Pai, glória, aleluia. O Salmo 119, o maior escrito dos Salmos, 176 versículos. Quando lá no número 119, verso 105, o que ele vai dizer? Lâmpada para os meus pés é o que? Irmão, se não tem palavra, não tem lâmpada, não tem luz. Aleluia, oh glórias. Para os nossos pés. E o que? Para os nossos. O farol baixo e o farol alto. Aleluia, oh glórias. Meu Deus. E aí nós vemos, tomaram as lâmpadas. Quem está com a lâmpada acesa aqui? Saiu para encontrar quem? O noivo. Quem está esperando o noivo?
Tem todo um contexto judaico aqui do casamento, mas eu não vou entrar por ele. E a Bíblia vai dizer: 5 dentre elas eram nécias, e 5 tinha prudência. Mão prudente, qualidade de quem age com conhecimento, né? Buscando evitar tudo aquilo que se julga uma fonte de erro, de perda e de dano. Pessoa que age com cautela e precaução, que calcula toda a decisão, o impacto de uma decisão a ser tomada. Eu vou tomar essa decisão. Prudência fala assim: ó, veja aí o que vai acontecer depois. E tem muita gente hoje, isso acontece também muitas vezes na idade jovem. Eu tomo as minhas decisões hoje e depois a gente vê que impacto que vai dar. Não, o prudente não. Salomão escreve isso, lê o livro de Provérbios, né? O prudente vê o mal e se desvia, né? O simples passa adiante e sofre a pena. O prudente age assim, aleluia. Os prudentes de Deus, eles agem com sabedoria. E as nécias? As nécias, você vai ver aqui, que elas vai ver depois. É uma pessoa que não sabe, que age com ignorância. Oh glórias. E aí ele vai dizer assim: elas tomou as lâmpadas, tem a lâmpada, mas não leva consigo o azeite. A proposta nessa noite é, mais do que levar a lâmpada, é ter uma reserva. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Oh glórias. Eu lembro da passagem do profeta Eliseu, que enquanto chegava a vasilha tinha azeite. Chega mais uma, não tem. Ainda tem vasilhas aqui? Tem vaso ainda aqui, ô glória. Chega mais um, né? Acabou. Aí a Bíblia diz: então parou o azeite. Se chegar a vasilha, tem um azeite. Se nós, irmãos, chegamos para os cultos decididos, desejosos, adorar em espírito e em verdade, receber do Senhor a porção, irmãos, nós vamos sair cheios todos os cultos. Aleluia. Porque você é um vaso de Deus. Ô glória. Ó, vai, paga a tua conta, pastora, e vive do resto. Que resto que é esse? Aleluia. Meu Deus. Aí vai dizer, e tardando o noivo, todas foram tomadas de sono. Irmãos, todas, as 10 foram tomadas, tanto as prudentes como as nécias. O problema não é dormir, o problema é dormir na hora errada, ou dormir demais e passar, né? Por isso que quando Paulo está escrevendo aos Efésios, capítulo 5, olha como é que saiu. Você quer ver? Efésios 5, versículo de número 8. Outrora vós éreis trevas, outrora, não agora. Por quê? Porque agora Paulo vai dizer assim: agora vocês sois luz no Senhor, e já que você é luz no Senhor, você deve andar na luz. Oh glória! Lembra de Abraão? Capítulo 17 do livro do Gênesis, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluias! E como nós vamos alcançar a perfeição? Andando na presença de Deus e na sua luz. E Paulo está dizendo: anda como filhos da luz. Por quê? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Oh glórias! E no verso 10, provando sempre aquilo que é agradável ao Senhor. O Salmo 34 já vem falando: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia! Oh glórias! E aí ele diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, reprova-as, porque o que eles fazem oculto só refletir a vergonha, mas todas as coisas quando reprovada pela luz, tudo que é luz traz uma revelação, tudo que é treva tem que fazer escondido. Aí Jesus falou assim: aleluias, vocês têm obras boas, porque vocês estão em mim. Aleluias, e uma vez que você pratica essa obra, fica tranquilo. Aleluias, por quê? Porque você vai ter que, ninguém acende essa lâmpada para esconder ela, mas quando ela é acesa, põe no velador, todo mundo vai passar e vai ver: esse é um servo de Deus, essa é uma jovem de Deus, esse é um homem de Deus. E aí a glória vai ser nossa: prega bem, canta bem, ele toca muito. Não, vai glorificar a Deus,
porque a luz que está em ti, oh glórias, é para resultar em louvores e glórias e honra a Deus. Aleluia. E aí ele vai dizer assim: porque o que eles fazem no oculto só referia vergonha, mas as coisas que são reprovadas, porque a luz se manifesta. E ele diz, verso 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta, tu que está dormindo. Por quê? Porque Cristo Jesus quer te iluminar. Aleluia. Desperta do sono. Elas estão dormindo, e a Bíblia vai dizer assim: e todas adormeceram. Todas foram tomadas, né, pelo sono, e o texto diz: todas adormeceram. Aleluias. Mas, irmãos, à meia-noite, oh glórias, ouviu-se um grito, e eis o noivo saía ao seu encontro. À meia-noite, essa hora na Bíblia ela é decisiva. Você lembra de Atos dos Apóstolos capítulo 16? Por volta, Paulo e Silas estavam onde? E agora? Prega, ensina, ganha almas, e o que sobra? A prisão na escuridão. Aleluia. Mas eles decidiram: vamos cantar um hino aqui, vamos louvar a Deus aqui nessa dificuldade. Aleluia. Puxa aí, Silas. Não, vai você, Paulo. Aleluia. E começaram a louvar. Não temos a letra, o que temos é que até os alicerces da prisão começou a chacoalhar. Oh, glória a Deus. Nós estamos na prova, mas estamos acordados. Nós estamos passando uma dificuldade, mas estamos bem atentos. Oh glória, aleluia. O pavio está queimando ainda, pastor Daniel. Aleluia. E cantaram, louvaram a Deus, chacoalhou os alicerces. E aí, irmãos, a prisão caiu, a hora do véu é agora. Aleluia. Abriu-se a porta da prisão. Muitos de nós poderíamos pensar: é agora, vamos. Aleluia. Irmãos, quem foi chamado não foge. Oh, glória a Deus. E aí você vai ver que eles ficaram lá. O carcereiro vai suicidar-se. É o mundo que nós estamos vivendo. Quando ele está para se lançar sobre a espada, porque a lei romana é severa. Não faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aí o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Aleluia, você vai ser salvo pela luz. Oh glórias. O texto vai dizer que elas estavam adormecidas, e quando elas dormem, irmãos, a Bíblia vai dizer que foi por volta da meia-noite. O noivo vem, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e vai preparar suas lâmpadas. Segunda preparação, preparou para sair, agora tem que preparar para encontrar. A preparação agora é diferente. Elas vão preparar para o encontro, irmãos. E quando elas preparam as lâmpadas, as nécias vai dizer assim para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Fácil, né? Dá da sua unção para mim, do azeite, reparte ele comigo. Dai-nos do... porque as nossas lâmpadas estão se acabando. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 20, Atos 20, a Bíblia nos relata acerca de um jovem. Glória a Deus. Está assim, ó, Atos capítulo 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até meia-noite. Quem aguenta a palavra até meia-noite aqui? Eu estou brincando, irmão. Eu sei que você tem que ir embora, você mora longe, tem às vezes o ônibus para pegar. Ninguém vai pregar até meia-noite aqui, não. Aleluia. Mas ele estendeu o discurso até a meia-noite, pastora Michele. E aí vai dizer aqui, ó, havia muitas lâmpadas no cenáculo aonde eles estavam reunidos. Muitos candeeiros acesos, muitas lâmpadas. E aí o texto vai dizer que no meio dessas lâmpadas acesas tinha um jovem, um só, que tem vários, e cujas lâmpadas estão acesas, amém? Lá tinha um só, com a lâmpada
E aí eu perguntei para Deus, como que pode alguém no meio de tanta palavra, irmãos? Hoje você vê o mundo que nós estamos inserido nele, tem muito ensinamento, muito curso, muitos tipos de Bíblia, dicionário, é ou não é? Você liga televisão, pregação, você mexe na internet, pregação. E por que ainda tem gente no escuro? Porque lhe falta o conhecimento, não é porque não sabe, Mancate, porque não estudou, não. O conhecimento que lhe falta ali, falta é prática. Não é conhecimento de saber, é de praticar. E você vai ver que tinha muitas lâmpadas no cenáculo, um jovem Eutico, né? O problema está aqui, é que ele estava assentado na janela. Irmãos, e quem é que senta na janela? Você tem que sentar na cadeira, na janela. E qual que é o problema da janela? A janela que você senta nela, você olha para fora, o que está acontecendo lá fora, de repente você olha quem está pregando lá dentro. Aí o Paulo está pregando e de repente passa alguém lá na rua, ele está olhando. Aí ele olha na rua, de repente a pregação interessa para ele, ele volta para dentro. Aleluia. Aí de repente Jesus está pregando, ele está na janela, ele olha para fora. Você tem que olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Lá fora não, aleluia. Olha aqui dentro, ô glórias. E na janela, nesse olha para fora, olha para dentro, né? De repente ele dormiu. Aí ó, dormiu no lugar errado, na hora errada, na janela. Quando ele se deu por conta, irmão, ele caiu do 3º andar. Paulo parou a pregação, porque a vida é mais importante, irmãos, nessa terra do que qualquer outra coisa. Entenda, você que está aqui nessa noite, a sua vida é importante. Tem a Neshama de Deus, o sopro do eterno em você, ô glórias. Aleluias. Paulo parou tudo, desceu as escadarias, falou assim, calma que a vida, aleluia, a luz ainda está nele. Oh, glória, oh, aleluia. Conta aí, meu filho, não é hora de morrer ainda não. E a Bíblia vai dizer que ele subiu lá e pregou até o raiar do dia. Ó, oh, aleluia, eu não vou nem estender mais, ô glórias. E aí, pastora Michele, eu tive uma revelação de Deus no meu coração. Enquanto tem alguém caindo do 3º andar, tem gente subindo ao 3º céu. Aleluia. Porque eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu conheço um homem que há 14 anos, aleluia, ele subiu até o 3º céu. Oh glórias, porque lá atrás ele, né, foi derribado do cavalo. De vez em quando Deus tira o cavalo para te dar o céu, irmão. Aleluia. Oh, você está muito grande nesse cavalo, e tira o cavalo, aleluia, cai por terra, que daqui a pouco você vai ver coisas inefáveis, que aos homens não é lícito nem falar. Aleluia. Oh glórias. E aí você vê, o discurso sendo estendido e Paulo pregando, aleluias, e as virgens aqui com falta de azeite, precisando, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas de fato estão se apagando. E aí, irmãos, você vai ver aqui, aleluias, que o texto do capítulo 9, versículo 8, estão se apagando, mas as prudentes responderam não. Por quê? Porque não, para não faltar nem a nós e nem a vós outras. A pastora Michele estava falando durante o dia de uma mensagem do pastor Luciano Subirá. Eu vi uma também, baseada com isso daqui. Não com o texto que estamos pregando, mas no testemunho que ele contou. Que ele, uma certa feita, ele trabalhou, ele juntou dinheiro porque ele tinha o desejo de comprar uma blusa. Ele comprou a blusa. E ele fala assim que foi um dia que nem muito frio estava, mas ele queria tanto usar a blusa e mostrar a blusa que ele tinha comprado, um calorão, ele com a blusa, não é? Ele passou numa praça e viu um mendigo debaixo do banco, e o Espírito Santo falou para ele assim, tira a blusa e dá para o mendigo. Ele falou, mas não pode, a blusa novinha que eu comprei. Mas o Espírito Santo incomodou, ele passou, voltou, ele falou, se eu der a blusa para ele, nessa situação que ele está, deitado nesse chão, 2 semanas, a blusa já acabou tudo. E aí o Senhor tem 2 na terra com problema, com frio, eu e ele. Eu não resolvo nem o meu problema e nem o dele. Mas ele deu a blusa. Tem coisas que nós não podemos dar, só Deus que dá. Dá-nos do vosso azeite. Eu não posso, porque se eu der, não resolvo nem o meu problema e nem o seu. Isso aqui você tem que ter uma preparação, tem que levar antes. E o texto vai dizer, mas as prudentes responderam, não podemos fazer isso, você precisa ir aos que vendem e comprai-nos. Aleluia, supermercado fechado,
meia-noite. Vai achar o azeite aonde? Aí você tem que fazer a leitura de Eclesiastes 9, que Salomão está instruindo, dizendo assim: tem uma coisa que nunca pode faltar. Pode faltar às vezes o dinheiro, a compreensão de alguém, um carinho, pode até faltar algumas coisas dessa vida, mas Salomão no Eclesiastes 9 vai dizer assim: tem uma coisa que nunca pode faltar sobre a sua cabeça. Nunca falte o óleo, nunca falte a unção sobre a sua cabeça. Aleluias. Vai e compra quem está vendendo. Irmãos, aqui nós não estamos vendendo nada. Aleluia. O azeite aqui, irmão, tem que ser extraído mesmo, é lá da oliveira. Oh, glórias. Mas alguém vende, né? Vai lá comprar. Irmãos, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. Você já ficou em algum lugar, horas e horas esperando, aí de repente você tomou aquela decisão: já não aguento mais, e quando você sai, a pessoa chega. Aí você fala, alguém fala assim: você acabou de sair, ele chegou. Que raiva que dá, meu irmão. Por que eu não esperei mais? É porque você não sabe a hora. É que você não sabe o momento. Assim a vinda do Senhor. Aleluia. Elas acabaram de sair, o noivo chegou. E aí o texto vai dizer o quê? Aleluias. Elas saíram, o noivo chega. Quem está percebido, entra. Quando você lê o livro do profeta Samuel, o primeiro, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia vai dizer o quê? Que nos dias de Samuel, a palavra que é a luz era muito rara. As visões, frequência. Mas a Bíblia vai dizer que Deus chamou o menino. Aleluia. Que hora que Deus chamou o menino? Aí, ó, quem conhece a Bíblia já entendeu. Glória. Deus chamou o menino antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Glória. Samuel. Glória. Aleluia. Irmãos, eu vou lhe dizer: essa lâmpada não vai apagar. Glória. Deus vai te chamar uma vez. Se você não entender, Ele fala: Samuel. Aí você corre, Samuel. Até que você se ponha de pé e fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Glória. Deus quer falar comigo, quer falar com você, meu irmão. Porque depois que a lâmpada apagar, pastor Daniel, aí não dá mais. Mas enquanto a lâmpada estiver acesa, tem até uma expressão, eu já vou começar a terminar. Aleluia. Enquanto a vida, a esperança, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz assim, ó: para aquele que está entre os vivos. Dá uma olhada para o seu irmão disfarçadamente, para ver se ele está vivo. Olha como é que tem esperança para você. Está vendo? Você está do lado de um irmão que está vivo 2 vezes. Eu sei que você já ouviu, né? Irmãos, quem nasceu uma vez só vai morrer 2. Quem nascer 2, morre 1. Aleluia. E tem pessoas que nasceu e não vai morrer nenhuma. Quem está esperando ele voltar? Oh, glória! Porque se você nascer da água e do Espírito, oh, glória, você pode até morrer, pastor Daniel, mas quando o 1 Coríntios 15 se cumprir, aleluia, oh, glória, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Mas vou lhe dizer uma coisa, a proposta é para hoje, tá? Romanos 12, quando você trazer o seu culto, que é um sacrifício vivo, agradável a Deus, aleluia, que é o quê? O culto. Aí sim, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Aí se você nasceu uma vez só, corre o risco de morrer as 2, na carne e a segunda morte, que a Bíblia fala. Mas tem um povo que nasceu e vai ouvir a trombeta soar. Oh, glórias. E o texto diz: saindo elas para comprar, chegou o noivo. Quem está apercebido?
entra com ele. Irmãos, olha só que coisa interessante. Fecha a porta. Lembra da Arca de Noé? 120 anos de pregação. A porta está aberta. Vem, Jesus está salvando. Hoje é dia de salvação. Há quem diga que foi o pior pregador da história. Pregou 120 anos. 8 pessoas, contando ele. Salvou a família. Mas tá bom, olha aí para você ver o projeto de Deus. Deu continuidade a toda a história da humanidade. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer: e fechou-se a porta, e o Senhor trancou por fora. E o dilúvio veio. As águas subiu. Mexeu com o projeto de Deus, que ele trabalhou 120 anos. E alguém falou assim: está se cumprindo, a água até caiu, o barco saiu, mas isso vai afundar. E a chuva vai parar. Não, a chuva continuou. Aleluia. Sabe o que é lindo? Irmãos, quem está servindo a Jesus, pregando o Evangelho, quem está morrendo dia após dia, levando a sua cruz, renunciando, servindo ao Senhor, irmãos, a sua arca, o seu projeto não termina na lama. A Bíblia vai dizer que quando as águas abaixaram, aleluia, a arca não terminou no lodo, no charco. A Bíblia vai dizer que ela estava nas montanhas do Ararat. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, terminou lá nas montanhas do Ararat. Oh glórias. Noé saiu da arca, fez um altar e serviu ao Senhor. Oh glórias. E aí a Bíblia vai dizer que estavam apercebidas, entraram com ele. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as nestes, clamando: Senhor, Senhor. E aqui tem um texto que Jesus contou uma outra palavra. Ele falou assim: nem todo que me diz entrará. Mas quem que entra? Os que ouvem a minha palavra e as praticam. Esse vai entrar. Oh glórias. Porque Jesus contou a palavra e falou assim: prudência, pastor Daniel. Todo que ouve a minha palavra e as pratica, eu vou comparar ele com homem prudente. Prudente, igual essas virgens, que edificou a sua casa onde? Na lama? Na areia? Oh glória, na rocha. E aí, caiu as chuvas, cresceram os rios, sopraram os ventos, deu com força sobre aquela casa. E não? Por quê? Construída na rocha. Irmãos, a mesma chuva que choveu para o prudente, choveu para o nécio. A chuva é a mesma, o vento é o mesmo, pastor. As águas são as mesmas. Qual é a diferença? A construção. E para mim encerrar, mas ele respondeu: em verdade eu te digo, que eu não vos conheço. Aleluia. Deus conhece a minha, conhece a você nessa noite. O Senhor Jesus sabe como você entrou, como você chegou, sabe tudo que você tem passado. E eu acredito que nós não vamos ouvir essa palavra aqui, essa que eu acabei de ler. Aleluia, eu não te conheço. Lembra de Pedro? A sogra curada, andou sobre as águas. E eles falaram: você é um deles, parece com eles, fala como eles. Aí Pedro falou assim: eu nunca vi esse homem, não o conheço. Aleluia. Depois lá em João 21, Jesus falou assim: aí Pedro, vamos falar sobre amor, cara. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Simão Pedro? Eu te amo. Terceira vez: tu me amas de fato, Senhor? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces tudo. Aleluia. Tu sabes que eu te amo. Então, se você ama, você tem que fazer um serviço para mim. Aleluia. Você tem que praticar, apacentando as minhas ovelhas, dando a vida por elas. Aleluias. Apacentando os cordeiros, ovelhas, ministério, cordeiros, ministério, aleluias, de dirigente, pastores. E aí, para encerrar, e vocês precisam vigiar, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que vem o vosso Senhor. Quando, irmãos, nós lemos aqui o texto que foi proposto, para a gente fechar essa palavra, você vai ver que as igrejas, as 7 escritas aqui do continente asiático menor, sendo ela a de Éfeso a primeira carta endereçada que João dá
aos pastores de Éfeso, das 7 igrejas, e aqui é o pastor de Éfeso, você vai ver assim, ó, lembra-te de onde caíste. Você precisa arrepender. João já tinha pregado batismo de arrependimento, e você vê, volta à prática das primeiras obras, porque senão eu vou vir e remover do seu lugar esse candeeiro, essa lâmpada. Aleluia. Não, irmãos, não será removido, porque nós vamos mantê-la acesa. Aleluia. Ele não vai tirar, aleluia, aquilo que Ele deu, se nós andarmos na presença dEle, fazendo a sua vontade, a sua obra. Aleluia. O candeeiro não será removido, pelo contrário, ele será cada dia mais aceso. Aleluia. Cada dia mais ele vai iluminar. Oh glória. Irmãos, Deus não quer dar algo para a pessoa. Irmão, Deus não tira. Nós é que perdemos, o inimigo que vem com força. Lembra de Jó? Mesmo na obediência, aquilo foi uma prova diferenciada, mas o Senhor permitiu. Falou assim: agora eu vou restituir na vida dele, aleluia, em dobro o que ele tinha. Glória a Deus. Guarde essa palavra no teu coração, amém?